Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Esse vídeo eu vou te explicar quais são os dois tipos de macho que as mulheres desejam no mundo real. Eu gravei um vídeo já, sobre as fantasias sexuais femininas, que normalmente é uma mistura aí desses dois perfis que eu vou te deixar aqui. E aí me responde, qual desses dois tipos de perfis de macho você busca, você que é mulher? Se você for gay, busca um desses dois perfis, comenta aqui. E se você for homem, hétero aí, comenta qual tipo de perfil você tá mais próximo, você tá buscando aí. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michael Fel, você tá aqui no canal do Trouxa. Um canal de neosimplismo, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, que é você fazer uma análise multidisciplinar de um fenômeno, combinando o a priori e o a posteriori, sem dogmatismo, Tudo que eu falo aqui nesses vídeos, gente, não estou falando que é bom, mal, certo ou errado, eu estou descrevendo um fenômeno. Posso errar aí nas minhas análises, mas a busca pela verdade, ela é sincera. Então, quais são os dois tipos de perfil masculino? Você vai ter aí, não só de homens, mas de animais no geral, tá, gente? Em organismos vivos, dos quais a reprodução acontece de maneira sexuada, ou seja, troca de informação genética de uma fêmea, que possui a célula sexual maior, o óvulo, e de um macho, que é o que possui a célula sexual menor, no caso o esperma aí. Na biologia é bem direto essa coisa de macho e fêmea, esperma e óvulo. Então vamos lá. Nós temos uma manifestação que é o seguinte: espécies de torneio, espécies de vínculo parental. Então, nas espécies de torneio, você vai ser aquela que 5% dos machos tem acesso a 85% das fêmeas. Elefante marinho, chimpanzé, babuíno, leão, gorila, entre outros tipos de animais. São espécies que há muito dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Características físicas distintas em macho e fêmea. Normalmente o macho vai ser bem maior do que a fêmea e é fácil assim de você distinguir. Isso é homem, isso é mulher, isso é macho, isso é fêmea. Nessa espécie de torneio, a disputa, para parceiro sexual, ela normalmente você vai ter o alfa inflacionário, ou seja, um grupo seleto aí de macho vai ter um acesso à maioria das fêmeas. São espécies extremamente violentas, tá? Pronto. São espécies extremamente violentas, então há muita agressividade. A contribuição do macho nesse tipo de espécie é apenas o esperma. Então, o macho ele faz uma contribuição mínima, tá? Ou seja, ele ejaculou ali e vai comprar cigarro e some, e a fêmea fica ali. Normalmente nesse tipo de espécie, você tem uma característica que é aquela que o bebê não é tão vulnerável, Com alguns tipos de animais, por exemplo, o chimpanzé ele tá ali grudado com a mãe e tal, mas normalmente ela tá em grupo, então ela tem uma certa proteção do grupo também. No caso de gorilas, você tem o alfa ali, que ele tem o harém dele, No caso de elefantes marinhos, mesma coisa, A vida do macho aí dos elefantes marinhos é não ser corno, cara. Fica o tempo todo ali olhando, porque tem os outros leões, elefante marinho talarico, que fica ali, opa, escapou uma fêmeazinha aqui, ou às vezes ele até tenta forçar, a reprodução, a cópula aí. Então, espécie de torneio, tá? Extremamente agressiva, 5% do macho tendo acesso a 85% das fêmeas. Contribuição do macho é mínima, tá? É só com esperma. E a outra, espécies de vínculo parental. Nós temos aí alguns pássaros, lobos, Alguns mamíferos também, manifestam esse tipo de, além dos lobos, outros mamíferos manifestam esse tipo de comportamento. Se eu não me engano, o pinguim, bonobos também, se eu não me engano. Inclusive, bonobos são arranjos matriarcais, O que acontece nesse tipo de espécie? Normalmente, quem cuida dos filhotes é o macho. Então, o macho tem sagui também, tava tentando lembrar. Você pode ver que às vezes até é difícil distinguir o macho da fêmea, então não há dimorfismo sexual, tá? Nesse tipo de espécie, a fêmea ela vai ter maior variedade genética, porque normalmente a gestação não é tão longa, o macho fica ali cuidando dos filhotes, a fêmea está livre para copular de novo, para fazer sexo com outro macho, engravidar novamente e assim por diante. Então é bem antagônico a espécie de vínculo parental, que é o macho
né, um macho, um grupo seleto de machos tendo maior variedade de parceiras. Quais são características buscadas nesses dois perfis? Nas espécies de torneio, a fêmea vai querer aquele macho com indicadores de melhores genes de saúde, o fortão violento, basicamente. Ela quer a espécie por si só já é mais agressiva, né? E vai ter essa busca da fêmea pelo mais forte, mais violento, mas normalmente esse perfil de macho vai ser o macho dominante, né? Então a gente tem aquela questão do ovo da galinha, né? Ela quer essas características ou ela quer um macho com essas características porque justamente ele está acima da hierarquia social, entende o que eu estou falando, né? Mas faz sentido que seja assim porque é um indicador de que se o próximo filho ali for um macho, né, não for uma fêmea, ele vai ter características do pai que vai fazer com que ele seja mais grande, mais forte, né, e assim por diante. Maior, na verdade, né, maior e mais forte. Então ele vai assim sobreviver e impor-se, né, na competição aí. No caso das espécies de torneio, né, não é muito vantajoso para a fêmea que ela fique com o borocotô fortão violento. Por quê? Porque é esse cara que vai cuidar dos filhotes dela nesse tipo de espécie. Então, nesse tipo de perfil, a fêmea busca o macho que tem características parentais, ou seja, ele é mais atencioso, tem habilidades sociais melhores, é mais sensível, né, e tem aquela coisa de ser um cuidador aí. Não sei se é uma surpresa para você, mas nesse tipo de espécie a hipergamia é fundamental. Então, em algumas espécies de pássaro, inclusive o pássaro, ele faz a dancinha dele ali para a fêmea, né, na frente do ninho dele. A fêmea inspeciona o ninho do macho, então é o macho que faz o ninho. Ela entra ali, deixa eu ver sua casa, você tá da hora, gostei do AP. Se ela aprovar, primeiro ela faz aquela inspeção visual no macho, ou seja, vai ver os genes aí que indicam saúde e tal. Se ela aprovar, ela entra no ninho do macho. Se ela aprovar o ninho, aí sim, né, ela copula com esse macho. E nas espécies de torneio não é a hierarquia social, é o fortão bombadão ali que se impõe pela força e está lá em cima na hierarquia social, é o alfa que detém o harém. Percebe agora que quando você faz um paralelo com humanos, a gente está bem no meio e é aí que dá a treta. Você quer entender mais sobre isso? O curso do Robert Sapolsky na Stanford, ele explica sobre isso. O livro dele, Comporte-se, ele também explica sobre isso. O livro do David Buzz, Evolução do Desejo, né, também vai te esclarecer essas questões. O livro do Edward O. Wilson, Sociobiology and New Synthesis, vai te ajudar a entender as relações parasitárias e predatórias de maneira geral. Então, gente, qual que é o perfil fantasioso que as mulheres buscam? Que é muito comum em site erótico, nas pesquisas femininas, né? Na busca feminina, em manifestações musicais, artísticas. É o macho que ele combina as características das duas espécies. É o fortão, monstruoso, violento, mas que tem características de vínculo parental. Eu vou falar só sobre isso no vídeo lá de fantasias sexuais femininas. Mas é onde aí dá um certo conflito, né? Então, qual é o erro que acontece? Muitos machos estão com características de espécie de torneio. O cara vai encher a cabeça dele de besteira vendo vídeo às vezes na internet que fala pra você tem que ser fortão, agressivo, sério, não pode rir, não pode mostrar nenhum tipo de fragilidade, só que ele quer uma relação a longo prazo, ou seja, quer um relacionamento talvez monogâmico com uma fêmea. Então, normalmente ele está manifestando o impulso que a fêmea que quer sexo casual vai querer, entende? No filme lá, Crepúsculo, você tem perfeitamente os dois arquétipos. O Edward representa o macho lá de espécies de vínculo parental, e o Jacob representa ali de maneira arquétipa, né, as características dele ali de comportamento, o macho da espécie de torneio. Tanto que você tem muita hipergamia aí, né? No caso do Edward, que é ricaço, é virgem também, você vê que tá combinando as duas coisas, né? E no caso do Jacob, não, ele é mais feral, mais selvagem, né? Mora lá no meio do mato, na aldeia, enfim. Percebem, gente, que as manifestações artísticas aí são representações, né, inconscientes desse processo biológico evolutivo? E faz muito sentido que seja assim, porque para a fêmea, a pior coisa que pode acontecer com ela, né, nesses termos biológicos evolutivos, ela engravidar e ser abandonada.
Pro homem, e é por isso que hipergamia incomoda tantos homens aí, é você gastar recursos e não fazer cópias dos próprios genes. Então, o conflito, gente, tá justamente aí, ó. Quando você é um cara que tá buscando, né, e que tem características de vínculo parental, ou seja, você é um cara um pouco mais sensível. E quando eu falo sensível, não é frágil, porque um macho frágil, ele não é desejado por fêmeas. Por quê? Porque se acontecer um problema, der um BO, ele é parte do problema e não da solução. A combinação perfeita é um macho forte, assertivo, líder, com muito recurso, mas que trata aquela fêmea de maneira atenciosa, sensível. É essa que é a fantasia feminina que está por trás de tudo isso aí. Ela quer o cara que tem características de espécie de torneio que vão ser usadas na proteção ali dela e da prole, mas que cuida dela e dos filhotes com extrema atenção e cuidado, que é carismático, que é gentil, ou seja, são características buscadas na espécie de vínculo parental. O fato de nós termos o córtex mais desenvolvido, que é a parte do nosso cérebro que cria símbolos, que faz o raciocínio lógico, e da gente estar no meio desses dois tipos de espécies aí, é onde dá todo esse conflito, gente. E aí a gente tem uma manifestação que você vai entender com o livro do Edward Wilson, estudando o material do Edward Bernays, que é o nosso senso de tribalismo, né? E que muita gente usa com técnicas de manipulação de massa para gerar conflito. Aí você tem feminista radical, tem MGTOW ali no meio, e dá às vezes uma treta, porque as pessoas atribuem autoria nesse tipo de comportamento e você não cria isso, você só manifesta. O fato de você entender vai te ajudar a usar o seu córtex aí, a parte lógica do seu cérebro, e direcionar de uma maneira que potencializa a sua existência. Então, esses, gente, são os dois perfis masculinos aí, ó. Espécies de torneio, espécies de vínculo parental. É um resumo, tá? Tem muita coisa para você aprender sobre isso. Quer dar uma aprofundada? Escreve no YouTube Robert Sapolsky, tá? Stanford, ou Robert Sapolsky, espécies de torneio. Você vai ver, acho que, se eu não me engano, ele fala sobre isso na aula 2 ou 3 do curso dele, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Quer se desenvolver, buscar a sua melhor versão? Olha ali no banner do canal, o meu curso tá com inscrições abertas, então vem fazer parte aí. Você tem acesso a um grupo de WhatsApp que a gente vai conversar sobre essas questões, tá? O meu livro tá aqui no banner do canal, vai te ajudar a ter uma mente mais filosófica. Eu estou fazendo algumas mentorias no sentido aí de ajudar as pessoas a se desenvolverem, tá? Está meio confuso aí, tá querendo bater um papo sobre essas questões? Tô com alguns horários na minha semana para atender algumas pessoas aí, tá bom? É novo aqui no canal, já dá um like, já compartilha esse vídeo com alguém e comenta aqui embaixo, gente, ó. Qual tipo de perfil você busca e você está representando aí? Espécies de torneio ou espécies de vínculo parental, tá bom? Beijo do trouxa.